Saudações a todos, eu sou o professor Pedro Alcides Dali Melo, trabalho como professor na Rede Municipal de Marau, Rio Grande do Sul, Brasil, e também trabalho no Centro de Documentação que está sendo desenvolvido no município pela Secretaria de Educação para criar uma política de educação pública. Então, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em História na Universidade de Passo Fundo, sou bolsista CAPES 2 e vou aqui trazer o trabalho A História Socialmente Experimentada, uma oficina sobre a história de Marau, Rio Grande do Sul. Então, como roteiro da apresentação, eu vou tentar ser breve, porque o trabalho acabou ficando bastante comprido. Então, eu vou apresentar o centro de documentação e a discussão sobre os motivos da oficina proposta. Vou trazer uma discussão refletindo sobre o planejamento da atividade. Vou apresentar como a atividade foi planejada. Vou fazer o relato de experiência e vou trazer as conclusões e as reflexões sobre o trabalho que foi feito. Então, primeiro ponto. O surgimento desse centro de documentação de Marau está vinculado a um processo de compra do Convento dos Frades Menores Capuchinhos por parte da Prefeitura Municipal, que aconteceu em 2022. Então, a Prefeitura Municipal ela aluga muitos prédios para a Secretaria, então, para diminuir esses custos de aluguel, eles acabaram comprando com essa justificativa também de se tornar um centro histórico, porque desde 1934, os capuchinhos tinham esse convento em Marau, e agora que eles resolveram, eles não vão mais conseguir manter esse prédio, que é bastante grande. Essa foto é de 1946, e essa aqui é uma foto mais atualizada de 2022, do período da venda do prédio como um todo. Então, vai ser a criação desse centro de documentação serve para criar um local para receber e para organizar um sistema de educação e valorização da história da cidade e um local para se produzir conhecimento histórico e para se disponibilizar documentação para a produção desse conhecimento histórico da cidade. Então, a proposta da atividade de introdução. Então, um grande problema que existe no conhecimento histórico da cidade está ligado a grande parte da historiografia da cidade foi produzida por historiadores não profissionais. E ela era pautada por efemérides da cidade e sempre foi produzida em função do aniversário do município. Então, isso sempre fez com que fosse muito difícil de um professor, no cotidiano da sala de aula, conseguir trazer informações sobre a história da cidade sem ser focado nela e centralizado nela, porque não existe conhecimento embasado e argumentado sobre os referenciais da cidade. Então, isso dificulta muito a produção disso. Então, sempre foi pautado por efemérides, todos esses trabalhos. Então, isso dificulta muito essa articulação. Então, o processo de entendimento da história local dentro dos contextos e sistemas em que está inserida. Então, essa é a proposta principal do trabalho que vai ser feito e do trabalho que vai estar colocado aqui. Então, o planejamento da atividade. Então, o primeiro ponto, tentou-se entender e tentou-se conceituar a complexidade do conhecimento histórico. Então, principalmente os autores Prost e Braudel, eles declaram, eles demonstram como o conhecimento histórico, principalmente Braudel, ele vai descrever como o conhecimento histórico, definição do acontecimento é um processo muito complexo e é um processo que envolve uma interpretação extremamente necessária. Da mesma forma, Proust vai dizer que o conhecimento histórico tem uma característica específica por ser produzido por um historiador. E todo o acontecimento passado, por ser passado, ele é uma qualidade dada a um processo, a uma evidência do presente. Então, também, o motivo da escolha da abordagem econômica se dá principalmente por dois motivos. O Yves Matozzi e o Moscovici são dois autores de áreas diferentes. O Yves Matozzi vai trabalhar sobre o ensino de história e o Moscovici vai trabalhar sobre a teoria das representações sociais, que eles vão trazer a importância de se trabalhar coisas próximas dos estudantes. O Moscovici, ele trabalha na teoria das representações sociais como a gente acessa o mundo através das nossas representações, da forma que a gente representa esse mundo, estando isso afinado com a realidade ou não afinado com a realidade. E o processo de se apropriar de um conhecimento novo sempre exige você usar o conjunto de representações que você tem sobre um conceito, sobre um processo, sobre uma característica. E o processo de familiarização é a constituição dessa representação sobre a realidade. E isso precisa de dois movimentos. Precisa do movimento da ancoragem, que é trazer um conceito novo, trazer um conceito diferente para um ambiente familiar. E ali o conceito utilizado foi o conceito de locomoção, e eu vou explicar um pouco melhor depois. E o processo de objetivação, ou seja, posicionar esse conceito dentro de uma articulação diferente, ou seja, possibilitar comparações.
quando a comparação possibilita você precisar melhor esse conceito, consegue operar ele em outras situações e representar ele em situações e poder verificar se a tua representação está correta ou não. Então, é nesse sentido que o trabalho foi pensado para operar com os estudantes. E o Ivo Matozzi, ele vai discutir como é importante o conhecimento histórico, possui uma característica que ele mobiliza algumas operações cognitivas para o seu entendimento. Então, o trabalho, a proposta de narrativa de entendimento da história da cidade foi baseada nessas operações cognitivas que foram propostas. Então, o objetivo principal da atividade era propor aos estudantes uma forma de compreender a estrutura atual da cidade a partir de uma compreensão histórica do processo que constitui e orientou seu desenvolvimento. Então, pode-se inferir, a partir da leitura que foi desenvolvida, do entendimento do processo histórico que foi desenvolvido, que Manaus se desenvolveu a partir da proximidade com rotas comerciais importantes em crescimento no contexto do seu desenvolvimento, que é no início do século XX, e a estrutura econômica e industrial colonial, que é protagonista no contexto de modernização do Rio Grande do Sul no início do século XX. Então, esse vai ser um processo que vai justificar ou que possibilita a gente compreender ou propor uma forma de entender o desenvolvimento da cidade e a ampliação do local em que ela vai se desenvolver. Então, o desafio aqui proposto é como possibilitar aos estudantes entender o significado dessas duas afirmações. Então, o objetivo não era simplesmente colocar para os estudantes essas duas afirmações, é que eles entendessem o que significa cada um desses pontos dentro do contexto e dos sistemas econômicos em que foram produzidos, para entendendo esse sentido de conhecimento histórico. Então, a processualidade foi se constituindo nesse contexto. Então, o primeiro ponto é, como foi dito antes, o Moscovici, ele demonstra como um conceito novo, ele precisa ser apropriado de alguma forma e você precisa trazer esse conceito para um campo de representações que você conhece. Claro que ele está lidando sempre com o entendimento das representações sociais de um grupo social, mas como nós estamos lidando com o entendimento dessas representações e como os grupos se articulam com as representações que tem, acaba sendo interessante pensar também esses conceitos na sala de aula. Então, o conceito trabalhado foi o conceito de locomoção. Esse conceito é interessante porque é fácil para os estudantes entenderem e pensarem o que significa a forma que eles vêm para a aula. Então, tem estudantes que precisam vir de uma longa distância, tipo, que vem do interior para a cidade estudar, e tem estudantes que moram a 5 minutos, pode vir caminhando para a escola. Então, isso é fácil para eles entenderem o significado das operações, as transformações, a forma que eles vêm, o perto e o longe, determinado pelo veículo que você está usando, por como você vai se locomover, quais são as consequências disso na tua vida nesse processo. Então, isso servia como uma objetivação para os estudantes poderem pensar contextos diferentes e os contextos que foram vividos na própria cidade. Então, nesse sentido, o processo acabou se desenvolvendo. Então, aqui vem o principal desafio, que é trazer essas operações cognitivas características do conhecimento histórico. Então, as primeiras duas operações cognitivas foram os principais desafios desse trabalho, que é eles operarem a temporalidade e a espacialidade. Isso envolvia entender como o processo histórico de desenvolvimento da cidade de Marau, no viés econômico, teve ligado à estrutura do Rio Grande do Sul e de como ela se desenvolveu. Aqui eu vou tentar ser bastante breve, mas o Rio Grande do Sul, o foco principal desse ponto era o Rio Grande do Sul foi ocupado principalmente para fazer valer o território de fronteira que era o Rio Grande do Sul para o Brasil, para o período da colonização de Portugal e para o período depois da colonização, formação do Estado brasileiro. Então, grande parte do Rio Grande do Sul sempre foi um conflito, 300 anos de conflito. E a forma de ocupação dessa terra, distribuição dessa terra, foi se transformando ao longo do tempo. Então, eu precisava que os estudantes entendessem o conceito de sesmarias, eu precisava que os estudantes entendessem o conceito de terras devolutas, e eu precisava entender o processo de mercantilização da terra que vai acontecer a partir de 1850, mas que vai ser mais forte principalmente no período do início da República, quando as terras devolutas, que são as terras estatais, vão começar a ser vendidas para os colonos, para os poceiros, vão começar a ser legitimados, o processo da terra vai se fortalecer no Rio Grande do Sul, vai se estabelecer bastante no Rio Grande do Sul dentro desse processo de desenvolvimento. Então, o governo estava começando a existir enquanto um governo organizado e modernizado no Rio Grande do Sul, e é o período em que Marau vai se constituir como um povoado, vai se constituir como um distrito de Passo Fundo, e Passo Fundo, que está nesta região aqui, como um distrito
com um potencial de desenvolvimento econômico bastante considerável que vai se transformar posteriormente numa cidade. Ainda, ali vem o processo de classificação dos fatos, que foi baseado principalmente a partir da pergunta: como o período em que o povoado que forma a cidade se desenvolveu está relacionado com o processo de transformações econômicas do Rio Grande do Sul? Então, essa era a questão para orientar a classificação dos fatos, os fatos que seriam trazidos para os estudantes, fatos que não seriam trazidos para os estudantes. Outra problematização interessante foi a questão de, e é um outro processo cognitivo, que é: por que os primeiros prédios de alvenaria da cidade foram armazéns? Então, o armazém, tanto que esse foi o primeiro prédio de alvenaria de Marau, e um questionamento inicial feito também com os estudantes é: por que esse foi o primeiro prédio de alvenaria? Então, o que justifica a construção, o que possibilita a gente entender por que esse vai ser o primeiro prédio, que vai se tornar também a prefeitura da cidade, se deve à posição que o armazém tinha dentro da dinâmica econômica da cidade. Então, o dono do armazém vai ter uma posição privilegiada dentro do contexto do desenvolvimento econômico, dentro do contexto de transporte, dentro do contexto de destino das produções. Então, isso vai ser extremamente importante para a compreensão da dinâmica que vai se constituir na cidade. Inferências e explicações. Então, o ponto principal de um processo de conhecimento, essas operações cognitivas de inferência, ou seja, a partir de evidências, a partir de referenciais, a partir de documentos que foram trazidos. Esses documentos são relatórios do presidente do Estado para a Assembleia Legislativa e para o presidente do Brasil, no período de aqui, 1915 e 1916, que foi trazida a questão das vias férreas, foi trazida a questão da produção de trigo, onde a região de Marau era importante. A via férrea é da cidade em que Marau vai ser distrito, vai estar se desenvolvendo especificamente naquele período. A questão da produção de suínos também vai ser importante. Vai ter uma questão específica dessa produção de trigo que vai ser valorizada bastante nesse processo. Então, isso vai se tornar, possibilitar que os estudantes elaborem explicações sobre por que a cidade, com referenciais. As inferências vão ser possibilitadas através desses referenciais. Então, a questão do relato da experiência agora, vou tentar ser rápido. Então, potencialidade da eventualidade. Então, o fato de ser o professor estranho que está entrando na sala, que está conversando com os alunos, faz com que eles saiam do cotidiano da sala de aula, e seja pela eventualidade, faz com que os estudantes possam gostar desse processo. O tamanho das turmas foi uma questão bem complicada. As turmas muito grandes que foram trabalhadas eram estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, às vezes, quando as turmas eram muito grandes e como as informações eram muito complexas, não era a questão das informações eram complexas, mas era uma quantidade de informações relacionadas, e para a constituição do sentido do processo precisavam ser relacionadas. Então, os estudantes tinham condições de entender, porém, isso exigia uma atenção que acabava se desgastando devido ao tamanho das turmas, e o burburinho começava a se gerar nesse processo. Então, é um fator de se pensar importante. A complexidade de conhecimento histórico é uma questão importante nesse fator, que tem que ser pensada sobre quando vai ser trabalhado, sobre como vai ser trabalhado. O efeito das estratégias de discussão, então, quando era o objetivo de... Eu pude usar estratégias diferentes em que os estudantes conceituavam nesse processo. Primeiro, estabeleciam os conceitos, como é o conceito de economia, conceito de locomoção, conceito de armazém, o conceito de ocupação da terra. Esse processo eles entendiam, mas daí quando vinha para os pontos específicos, as documentações acabava ficando bastante complicado. A atividade de síntese foi bastante interessante, porque era um processo de organização de várias afirmações que o professor tinha embaralhado numa folha. Então, isso foi fazendo... Primeiro, era entregue no início, e os estudantes acabavam se perdendo e tendo alguma dificuldade. Mas quando ele foi entregue no final, para eles fazerem em conjunto, com o professor perguntando cada uma delas, e eles tendo que acertar essa uma delas, foi um momento bastante interessante de desenvolvimento da atividade, porque eles precisaram rever vários desses conceitos. Então, alguns pontos: potencialidade de discussão sobre a história local, necessidade de organização e pesquisa de história local, isso se tornou bastante ponto. É um desafio de construir a complexa trama que acompanha a história, porém é o que confere sentido ao conhecimento. Perspectiva de ampliar referenciais e repertórios dos estudantes sobre a história da cidade, questionamento sobre a quantidade de informações trabalhadas. E muito obrigado pela atenção. Tive que correr no final. Aqui tem umas referências que foram utilizadas. E muito obrigado.